Bom dia para todos vocês aqui do nosso canal Beleza Natural Vida Saudável. Para aquelas pessoas que já estão inscritas no nosso canal, que já estão aqui me acompanhando, e para aquelas pessoas que estão entrando agora, que estão me conhecendo agora, sejam todos muitos bem-vindos, né? Eu me chamo Angélica Galdino e há pouco tempo, eu criei este canal para poder estar aí auxiliando vocês, passando informações, conteúdo sobre a saúde, como se cuidar, como se tratar, ou seja, como a gente ter uma qualidade de vida melhor. Só que hoje eu não trago nenhum conteúdo para vocês em relação à saúde, emagrecimento. Hoje eu trago para vocês palavras de reflexão para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos de culpa e dores inconsoláveis. Como será que é a nossa vida sem a gente passar por uma análise, sem a gente passar por um conhecimento? E é muito bom nós nos perguntarmos, se realmente estamos preparados para tudo que vier, para tudo que está por vir. Bom, pessoal, todos vocês sabem do que aconteceu na sexta-feira, essa grande tragédia que aconteceu aí com essa artista, com essa cantora, com a Marília Mendonça. E eu fiquei bastante chocada, inclusive eu não tive nem condições, eu não tive como nem gravar vídeo para vocês, porque aquilo ali mexeu tanto com o meu emocional que eu fiquei sem palavras, eu fiquei sem ação. Até o Dr. Dayan Siebra, que é o nosso especialista, adiou uma live importantíssima que ele tinha para fazer com a gente, com os alunos da mentoria. Ele não teve condições, ninguém teve condições. Porque quando nós passamos informações, do nosso trabalho, daquilo que nós aprendemos, nós temos que estar firmes, nós temos que estar convictos de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo daquilo que nós fazemos. Mas quando uma coisa mexe, choca o nosso emocional, abala, a gente fica sem ação. E assim como o Dr. Dayan Siebra ficou sem ação para poder fazer a live, para poder passar os conteúdos, que já estava tudo programado, ele não teve condições, e assim também eu não tive condições. E eu vou falar para vocês que esse acontecimento, essa tragédia, mexeu profundamente, porque é uma coisa assim que é inconsolável. Imagina a gente estar em determinado momento ali e daqui a 5, 10 minutos nós não sabemos o que vai acontecer e aonde nós vamos estar, sabe? E essa tragédia que aconteceu, com essa cantora, com a Marília Mendonça, isso serve de reflexão para nós. Porque não só essa tragédia que aconteceu com ela, porque sempre acontece a tragédia, Ultimamente tem morrido muitos artistas, assim, do nada. Uns de acidente, outros de problemas de saúde, ou seja, de doença. Mas, enfim, muitas das vezes são problemas que poderiam ter sido evitados, mas não foram evitados, sabe? E a dor física, nós sabemos que ela é uma dor passageira, A gente sente uma dor em determinado lugar, mas que a gente sabe que se a gente for ao médico e a gente tomar um certo medicamento, essa dor vai passar, Mas a dor inconsolável é uma dor que não tem tratamento. É uma dor que não tem medicamento que trate ela. É pro resto da vida. A perca de alguém muito querido na família, que nós amamos,
A gente não consegue esquecer. É uma dor que ela pode, com o passar do tempo, vai minimizar. Mas ela não vai deixar de existir, ela não vai passar. Ela sempre vai estar ali, porque a todo momento sempre vai surgir lembrança, né, daquilo que nós vivemos com aquela pessoa, e a gente sempre vai estar sentindo essa dor. Então, medicamento nenhum vai curar essa dor. Não é verdade? Então, o sentimento de culpa é um sentimento que também não tem tratamento, sabe? Por isso que nós, antes de tomarmos uma decisão, sabe? Antes da gente fazer uma programação, programar alguma coisa, alguma atividade que nós queremos fazer, nós temos primeiro que fazer uma autoanálise com nós mesmos. E nós temos que nos perguntar: será que eu realmente estou preparada para fazer isso? Será que realmente é o momento certo, é a hora certa para a gente fazer? Então, nós sempre devemos perguntar. Sempre que nós, assim, sentimos vontade de fazer alguma coisa, nós nunca devemos tomar uma decisão precipitada. Ah, eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Não. Primeiro, nós temos que fazer uma autoanálise. Nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que analisar se estamos preparados ou não para poder fazer aquilo ali que nós queremos. Até mesmo uma viagem para sair de casa. Será que é o dia certo? Será que é o momento certo? Né? E uma coisa, gente, que me fez assim parar para refletir, sabe? É que muitas das vezes nós passamos por cima de sentimentos, de coisas, sabe? Porque nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar a hora certa e o momento certo para a gente fazer. Então, o que eu falo para vocês e o que eu pego para mim como exemplo é que quando nós sentimos vontade de fazer uma coisa, quando a gente programa fazer uma coisa, um trabalho, uma viagem, sei lá, qualquer coisa, sempre às vezes vem uma vozinha ali lá no nosso íntimo, no nosso coração, pedindo para nós não fazer. Na nossa mente, às vezes sempre alguma coisa toca a nossa mente. Não faz isso agora, porque não é hora. Espera, dá um tempo, espera passar. Não é hora de você fazer isso, não é hora de você mexer com isso. E muitas das vezes, quando nós sentimos que nós devemos fazer, a gente vai lá e faz. E quando nós sentimos, né, às vezes alguma voz, nós somos tocados de alguma maneira para não fazer determinada coisa, e nós não obedecemos a essa voz que estou falando, espera, dá um tempo, não é hora. E a gente passa por cima, porque a gente quer tanto fazer aquilo ali, e porque a gente quer tanto aquilo ali, nós não temos paciência de esperar. E nós queremos e a gente insiste em fazer. E dá errado, vem problemas. Só que nós temos que analisar o seguinte: quando nós temos um problema, esse problema, obviamente, ele não atinge só a nós. Ele não atinge só a mim. Ele não atinge só você. Ele atinge a mim e aquelas pessoas que estão ali em volta de mim, a minha família, a família de vocês. Quando vem as consequências, porque talvez nós agimos de forma errada, sem pensar, sem saber se era para ser feito daquele jeito, quando vem as consequências não vêm para mim. Vem para quem? Para minha família, para o meu marido que está ali do meu lado, para o meu filho, talvez para minha mãe, para uma irmã, para um irmão, para um pai. Então, por isso que nós temos que sempre fazer uma autoanálise e nos perguntar: estamos preparados para fazer? É isso mesmo? Será que vale a pena eu insistir? Ou será que eu devo dar atenção, dar ouvido para aquela vozinha que falou lá dentro do meu íntimo que é para mim esperar, que é para mim dar um tempo? Pois é. Essa tragédia que aconteceu com a Marília Mendonça, talvez pode ser nesse ponto.
Esse acidente talvez poderia ter sido evitado se ela tivesse dado ouvido a alguma vozinha que tocou no coração dela ou que tocou na mente dela, que era para ela adiar esse show, que não era para ela embarcar naquele avião, que era para ela dar um tempo e esperar a hora certa, que talvez aquele dia não era dia dela fazer aquele show. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque no último vídeo que foi gravado, né, antes dela embarcar no avião e depois que ela já estava no avião, sabe? Aquele vídeo que foi gravado, ela ali puxando a mala, né, falando, eu tô indo para Minas, aquela coisa toda. Eu não sei se vocês perceberam o mesmo que eu percebi, o mesmo que eu vi. Ela não me pareceu nada feliz, ela não me pareceu nada contente, sabe? Ela estava ali embarcando porque ela sabia que o show já estava tudo programado, já estava tudo certo, mas o olhar dela, a aparência dela ali naquele momento, ela não estava nada feliz, ela não estava nada satisfeita, ela não estava se sentindo bem e talvez nem preparada para fazer aquele show. Como vocês podem ver, que eu observei muito bem, na hora que ela estava dentro da aeronave ali, ela estava se alimentando, ela estava comendo, ou seja, ela estava ali almoçando. O que eu pude observar que ela estava muito pensativa e o pensamento dela estava muito longe dali. E uma outra parte também que eu observei, que me chamou a atenção e que me tocou profundamente, é quando ela pega a maçã, quando ela morde aquela maçã e que ela olha para a janela daquela aeronave, ela está muito triste, ela está muito pensativa, ela assim, sabe, ela estava ali, mas a impressão que ela passou para a gente é que a mente dela estava em outro lugar. Eu não achei ela nada festiva, eu não achei ela nada assim empolgada para esse show que ela ia fazer. Eu não vi isso nela, muito pelo contrário. O semblante ali que ela demonstrou, sabe? Parecia que ela estava com alguma coisa, parecia que tinha alguma coisa dizendo para ela, pedindo para ela adiar aquele show, para marcar para outro dia, mas que não era para ser aquele dia. Mas talvez com medo de receber críticas, né? Ou talvez, né, do pessoal até da própria equipe criticar ela, né? Porque se ela adiasse, ela ia perder uma grana, entendeu? Então, talvez por medo, né, de o que as pessoas poderiam pensar em relação a ela não se recuou e ela insistiu e foi. E aconteceu que ela não conseguiu chegar nesse show, para vocês verem que o avião caiu bem próximo do aeroporto onde ela ia desembarcar para poder fazer o show à noite. E não chegou. E o que acontece? O que isso faz a gente refletir? Para mim, isso me faz pensar que se eu não estou preparada para fazer uma determinada coisa, se eu senti ali naquele momento que não era para mim ir, que não era para mim fazer, que era para mim esperar, deixar para depois, eu deveria esperar para depois. Eu deveria, igual no caso dela, ela deveria ter adiado esse show, adiado essa viagem, sabe? Não ter embarcado naquele avião. Até mesmo eu vi um depoimento em relação ao namorado dela, que ele mesmo, né, falou que pouco antes dela embarcar naquele avião, naquela aeronave, ela pediu para ele cuidar-se do filho dela, que é filho dele. Ou seja, ela entregou os cuidados daquela criança para o pai. Será que naquele momento, quando ela pediu para o namorado dela que cuidasse do filho dela, o que será que passou na mente dela naquele momento? O que será que ela pensou? Será que ela já tinha sentido alguma coisa? Será que alguma coisa tinha tocado o coração dela e ela ficou com medo de falar? Ficou com medo de adiar? Ela preferiu seguir em frente, mesmo sabendo que
alguma coisa poderia acontecer, ou seja, que ela não estava preparada ali para aquele show, naquele momento, naquele dia, naquelas horas, porque pela afeição dela, pelo gesto dela ali, ela ali comendo dentro daquela aeronave, e ela totalmente pensativa, sabe? Parece que alguma coisa tinha pedido para ela não ir, e ela insistiu, com medo de magoar os fãs. E eu quero dizer o seguinte: nós não podemos deixar de seguir o nosso íntimo, a nossa intuição. Porque quando nós programamos fazer uma coisa que nós sentimos ali, que sempre tem uma vozinha que fala com a gente, vai, que vai dar tudo certo, pode ir, faz que vai dar tudo certo. E a gente vai lá e faz e dá certo. Então, se nós seguimos a voz, né? Quando nós ouvimos falar que vai dar certo e a gente segue aquela voz e vai dar certo, por que nós não podemos seguir essa voz quando ela toca no nosso coração e pede para nós não fazermos? Pede para não fazer, porque não é hora, porque não é momento, porque a gente pode esperar. Então, se nós ouvimos a voz do sim, nós também temos que saber ouvir a voz do não. Não é hora, não é momento, então nós não vamos fazer. O que é triste, é lamentável. O que me corta o coração é essa criança. Vai completar 2 anos ainda, ou seja, como é que vai ser a vida dessa criança de agora em diante? Sabe? Ele sempre via a mãe dele saindo e via a mãe dele chegando. E agora a mãe dele saiu para fazer um show e ela não vai mais chegar. E por mais que ele é um bebê ainda, né? Porque ele não tem nem 2 aninhos, ele é um bebê. Mas esse bebezinho vai estar esperando, sempre aguardando a chegada da mãe e nunca vai ver essa mãe chegar. Como é que será que vai ser a vida dessa criança? Claro que vai chegar um certo momento que ele vai saber de tudo que aconteceu, que passou, ele vai saber da tragédia que aconteceu com a mãe. E ele sempre, quando chegar essa hora, ele vai querer refletir, ele vai refletir, mas por que a minha mãe não adiou esse show? Por que ela foi? Por que ela insistiu? Por que ela não deixou para ir outro dia, uma outra hora? Por mais amor, por mais carinho, por mais atenção que ele vai receber, tanto do pai quanto dos avós, dos tios, em geral, sabe? Dos amigos em geral, mas ele não vai mais poder ver, ele não vai mais poder conviver, ele não vai ter mais o amor, o carinho, o abraço, o beijo, o sorriso. Até porque, né, pouco antes dela ir para esse show, né, recentemente ela até gravou, ela fez uma canção para o filho dela, gravou uma música ali, ele, sabe? Eu pude assistir o vídeo, né, que publicaram, e aquilo mexe. Ela sorrindo, cantando para ele. Então, isso me fez refletir, sabe, em geral, em tudo, a nossa vida para tudo. E é muito bom, sabe, a gente poder refletir. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está a nossa vida espiritual? Será que nós realmente estamos preparados para tudo? Tudo que vier? Porque a gente tem que se perguntar. E nós temos que buscar conhecimento, fazer uma autoanálise, sabe? A gente procurar pensar. Antes de nós tomarmos uma decisão, ou até mesmo fazer uma programação que nós tanto desejamos fazer, vamos refletir melhor. Vamos parar e analisar se realmente vale a pena. Será que isso que eu vou fazer, será que realmente vai ser para o meu bem? Será que não vai me trazer nenhum problema, nenhuma consequência para mim, para minha família, para aquelas pessoas que estão ali ao meu redor? Porque tem muitas coisas